Sim, como eu disse, só para que a gente não tenha nenhuma quebra aí na questão do nosso raciocínio, eu vou estar aqui compartilhando com vocês a lista para que vocês consigam visualizar. Vou fazer retomada só algumas questões, as quais nós já havíamos corrigido, que foi a questão 1 e a questão 2. Mas caso alguém tenha ficado aí com alguma dificuldade, então nós vamos aí fazer essa retomada. Eu havia pedido aí no roteiro para que vocês estivessem com lápis, né, a lista em mão, justamente essa lista em mãos, o lápis e a borracha, para que vocês consigam observar e ir tirando as dúvidas que forem provenientes. Bem, na questão 1, o que foi solicitado para vocês é que vocês sublinhassem os adjuntos adnominais. Nós tínhamos aqui sublinhos adjuntos adnominais, nós tínhamos a letra A, B, C, D, E, F, G, que eram as letras que nós tínhamos justamente para fazermos aí essa sublinhação. De acordo com o que eu havia solicitado para vocês, aqui na própria lista nós tínhamos dizendo que os adjuntos adnominais são aqueles que funcionam como artigo, adjetivo, locução adjetiva, numeral ou pronome. Então, vocês iam sublinhar, na verdade, cada uma dessas classes gramaticais que aparecessem. Então, aqui na letra A, por exemplo, foi sublinhado A, depois o belíssimo, porque nós tínhamos artigo, nós tínhamos aí também a questão do adjetivo. Eu cheguei até a comentar que algumas pessoas me falaram, pró e a locução adjetiva. Eu falei, gente, como eu havia dito para vocês, a locução adjetiva fica dentro da classe gramatical adjetivo. Mas a gente também precisa entender quem é aí essa classe gramatical para que a gente consiga ter esse bom entendimento. Então, a questão 1 foi pautada nessa situação aí, onde vocês iriam sublinhar. Eu deixei ainda respondida para que a gente continuasse. Quando chegou na questão 2, havia solicitado para que vocês dissessem aí, né, se na frase nós tínhamos adjunta de nominal ou predicativo do sujeito. Eu cheguei a falar com algumas pessoas que eu percebi que estavam com dúvidas, assim como Queixa, assim como Isabelle, né, Levi, mas que depois foi sonando devagarzinho. O que é que a gente precisa entender? Sempre que a gente fala em adjunta de nominal, eu estou falando em uma característica, algo que eu vou sim, né, tá aí atribuindo, mas se eu retiro da minha frase, a minha frase ela continua com sentido. Eu lembro que Bia ainda chegou até a falar um pouco para a gente sobre essa questão. Então, assim, toda vez que nós falarmos em predicativo do sujeito, o predicativo do sujeito é aquele termo que, se você tirar a sua oração, ela fica sem sentido. Então, nós tínhamos aqui, só para refrescar a mente de vocês, a atriz francesa chegou. Francesa é a característica atribuída à atriz. Eu estou dizendo aqui a nacionalidade dessa atriz. Mas se eu dissesse a atriz chegou, eu entenderia a minha frase. Por isso, nós classificamos como AA, que é a adjunta de nominal, é a sigla, né, do adjunta de nominal. Justamente será a adjunta de nominal porque é uma característica a qual estou incrementando. Eu posso retirar, eu posso deixar e a minha frase ela continua com o mesmo sentido. O predicativo do sujeito, não. É aquela informação que, se eu retiro, a minha frase ela fica sem nexo, ou seja, sem sentido. Então, quando nós temos aqui a atriz é francesa, perceba que eu digo a atriz é o meu verbo, o verbo de ligação. Mas é o quê? Fica faltando para mim algo a mais. Quando falta algo, a gente classifica como predicativo do sujeito. Quando a informação é só como acréscimo, é adjunta de nominal. Aqui nós tínhamos o pão estar quentinho. Quando eu digo que o pão está quentinho, se eu digo o pão está até o verbo, eu não consegui entender, justamente porque precisava de um complemento. Esse complemento que eu coloco na minha frase é o que eu vou caracterizar como predicativo do sujeito. Aí você diz, Pró, mas o predicativo do sujeito, ele também não dá característica? Sim. Ele estabelece uma característica, ele atribui a valorização de um adjetivo, mas é aquela informação que, se eu retiro, a minha frase ela fica aí perdida no meio do caminho. Eu realmente não consigo entender aquilo que foi pautado, aquilo que foi dito para mim. Nós aqui na letra D temos, ele comeu um pão quentinho. Eu posso dizer que ele comeu um pão.
Esse quentinho aqui só está enfatizando, reforçando a minha informação. Se ele vem como esse reforço, ele é apenas um AA, adjunto adnominal. Então, só para que a gente não fique aí com nenhuma dúvida, a adjunto adnominal é aquela informação extra que eu posso ter na minha frase ou não. E a minha frase, ela permanece com o mesmo sentido, com o mesmo nexo. Quando eu falo aí do predicativo do sujeito, é aquela informação que se eu retiro, aí sim a minha oração ela fica toda sem sentido, porque eu preciso desse complemento para que eu consiga entender o que está sendo dito. Aí agora, na questão 3, que é onde nós vamos começar agora, eu lembro que eu tinha pedido para vocês e até pedi um exemplo. Eu lembro que no dia João Pedro colaborou comigo com esse exemplo, que aqui vocês iriam, na verdade, complementar com a adjunta nominal da frase. Só que assim, eu posso até ter outras oportunidades de determinados adjuntos adnominais, justamente porque o adjunto vai ser um artigo, pode ser um numeral, pode ser um pronome ou um adjetivo, mas eu também preciso respeitar a forma como a frase ela está sendo transcrita para mim, como é que ela vem escrita. Por exemplo, nós temos aí velhinho vendeu e depois nós temos chácara. Alguém poderia me dizer aqui na letra A como é que ficou? Como foi a resposta? Gente, como é que ficou aí a resposta de vocês aí da letra A? Guilherme, me diga aí, Guilherme, como é que ficou a sua resposta aí? Professora, Estou ouvindo. é da 2. Dá 3, Gui. Eu botei o velhinho vendeu a chácara. Velhinho. Vou colocar de outra cor só para não. Velhinho vendeu. Eu botei o velhinho vendeu a chácara. Ah, você colocou O, não foi isso? No lugar de Foi. 1, né? Pronto. Pronto, tá ok. Teve dificuldades aí, Gui, para fazer essa Não. questão? Pronto, muito bem, está correto. Felipe, você, Felipe, aqui na letra B colocou o quê? Felipe? Oi, Pro. Bom dia, jovem. Na letra B, colocou o quê como adjunta de nominal? Pera, Hum. deixa eu só pegar a lista aqui. Quer dizer que não está com a lista na mão, não, né, Felipe? Felipe. Tem que estar para corrigir, para tirando as dúvidas. Uhum. Um negócio que eu lembrei agora sobre a. Eu não sei se foi a lista ou se foi um papel lá que ficou na casa do meu pai. A lista ou Então vou passar aqui para outra pessoa. Não, mas espera ainda. Pelo que tem aqui, você está conseguindo visualizar bem, não tá? Está conseguindo ver direitinho? Pronto. Como é que você completaria aqui esse espaço que nós tínhamos, ó? Nós tínhamos aqui, ó, onde tem os espaços aqui. Bombeiro salvou jovem. Se você fosse complementar com algum adjunto adnominal, quem seria o adjunto que você iria colocar aqui, Felipe? O bombeiro salvou um legal jovem. O bombeiro salvou Um legal jovem. Legal jovem. Pronto. Ok, tá vendo? Tá sem a lista aí, mas quando a gente consegue entender o assunto, a gente consegue compreender. Então, o bombeiro, né, o O que é artigo, veja que ele colocou ainda, gente, legal, né? É um numeral aqui classificado e legal é o adjetivo. Então, dessa forma, nós temos aí os adjuntos adnominais. Muito bem, Felipe. Bem, agora eu gostaria aqui que minha amiga Carol dissesse para a gente o que foi que ela colocou aí como adjunta de nominal na letra C. Não tô com essa lista não, Pro. Não conseguiu, não? Por quê? Não fez, não está com a lista na mão, como foi a situação?
Pra que lista é essa mesmo? Foi a lista de novembro, foi a única lista que nós tivemos de português nesse terceiro ciclo. Eu não lembro, não. Não? Nós já começamos antes do exercício de verificação. Eu passei para vocês, nós começamos, eu pedi para que vocês finalizassem, para que depois do simulado nós retomássemos. Mas tudo bem, então vá acompanhando aí. Gente, olha, presta atenção direitinho. Deixa eu voltar aqui essa parte para fazer o compartilhamento para vocês verem direitinho. Que alguém sinalizou aqui para mim que não estava chegando, às vezes é por causa da internet. Olha, atletas venceram a difícil partida. Quem é que eu poderia colocar aqui? Alguém poderia dizer, sem eu citar o nome? Quem é a palavrinha que eu poderia colocar? Eu coloquei todos os atletas. Todos os atletas. Muito bem, Maria. Todos os atletas, todos é um pronome, né? Que nós vamos ter aí um pronome definido. E os é um artigo, então tá ok. Eu deixei um espaço, mas não tinha dito que seria só uma palavra que vocês teriam que completar. Aqui a questão estava aberta porque eu tinha colocado aqui adjuntos adnominais. Então, quando você coloca todos e os, está correto, porque todos é pronomes indefinidos e os, ele é justamente o nosso artigo. Muito bem. Aqui na letra D, Alex. Aqui na letra D, Alex, você colocou o quê? Nós temos, ó, crianças brincam com jogos. Como é que você colocou aqui nesse intervalo que nós tínhamos? Olha, Maria, continua aí, Maria, com a gente. Alex estava com um probleminha, não sei, acho que talvez ele não tenha conseguido resolver ainda. Diga aí, aqui quando a gente tem crianças brincavam com jogos, quem foi que você colocou aí? Eu? Uhum. Eu vou- Isso. Você colocou o quê? Diga. Eu botei todas as crianças brincar com jogos de carro. Todas as crianças brincavam com o quê? Com jogos de carro. Com jogos de carro. Carro. Uhum. Pronto. De carro, você consegue perceber que é uma locução adjetiva, né? Quando você colocou esse de carro, você pensou nisso, Maria? Não. Não, mas é. E está dentro do contexto. Ou você poderia colocar, por exemplo, todas as crianças brincavam com jogos novos. Não tem problema, porque seria também adjetivo. Mas está certo aí, sua colocação. No. Aí aqui eu vou responder para você. Pode colocar, diga. Você quer responder, fale. No próximo parque presenciamos uma cena excelente. No próximo Parque. presenciamos Uma cena excelente. uma cena excelente. Tá ok aí. No próximo passo, uma cena excelente. Ok. Depois nós temos aqui, na questão 4, pedia para que vocês seguissem aí o modelo dos adjuntos de acordo com o exemplo que foi dado. Aí nós temos aqui, né? Esta sandália vermelha sem salto é muito confortável. Esta era pronome aqui na frase, vermelha adjetivo e sem salto locução adjetiva. Aí eu pedi para que vocês fizessem a mesma coisa aqui no caso, na nossa letra A e também na letra B. Só um minutinho aqui. Vou pensando aí que eu já... Conseguindo pensar, já sabem aí na letra A que seria aqueles 2 livros de contos, são maravilhosos. Colocaríamos quem aí? Ou não conseguiram pensar ainda? Eu já preciso ouvi-los, viu? Agatha, Pronome? Oi, tô ouvindo. Pronome?
Eu posso responder A? Pronome. E aí, já conseguiram chegar a alguma conclusão? Ou ainda não? Vamos, gente, calma, com questão de tempo, né? Bem, vamos aqui, vou dar uma ajudinha para vocês não ficarem aí com pensamento perdido. Gente, aqui nós temos a Agatha que eu pedi para falar. A Agatha que Eu fiz, ó. Pronto, mas eu não te ouvi, não. Era ainda. Eu não ouvi o que você falou, não. Diga aí, como é que ficou? Quem disse que fez? Foi a Agatha ou foi Maria? Foi eu. Eu, Maria. Pronto, então me responda, Maria. Não sei se Agora não sei se tá algum certo. problema. Fale. Tá Ó, aqueles eu botei pronome, 2 numerais, contos eu coloquei substantivo, são locução adjetiva e maravilhosos adjetivo. Pronto, aqueles você colocou como pronome, não foi? Foi Depois, dois. 2 numerais, Hum, contos eu coloquei substantivo, hum. são locução adjetiva, Sim, peraí. Contos você botou como substantivo. Sim. foi. Aí depois você colocou são como locução. Aham, Maravilhosos. adjetivo. Pronto, só vou retirar uma coisa aí, Maria, para dizer algumas coisas. Olha, aqueles é pronome, certo? Dois é numeral, contos é substantivo. Só que a gente não vai precisar identificar, porque no substantivo, quando a gente trabalha as classes dos adjuntos adnominais, essas outras classes, elas são fomentadas aí pelo substantivo. Só que o substantivo é o nosso norte. Ele não é contabilizado como os adjuntos adnominais. Sempre que falarmos em adjuntos adnominais, vamos falar aí só dos pronomes, dos artigos, dos numerais e dos adjetivos. Então, contos nós não colocaríamos, colocaríamos agora maravilhosos, como você bem disse aí, e maravilhosos seria adjetivo. Você entendeu o que eu falei? Entendi. Pronto. Porque assim, ó, são é verbo, só que assim, você não precisava dizer tudo na frase, estabelecer todos os elementos. Você só precisava dizer aqui, na verdade, quem são esses adjuntos adnominais. Veja que aqui, quando eu coloquei essa frase, ó, esta sandália vermelha sem salto é muito confortável. Nós tivemos aqui esta, que era o pronome, vermelha, que era adjetivo, e locução adjetiva sem salto. Então, sandália era substantivo, mas não foi pontuado, justamente porque ele pediu apenas para identificar aqui os adjuntos adnominais, tá certo? Uhum. Aqui na letra B, como é que ficou a situação? Ó, meus, eu não sei se tá certo, mas eu coloquei pronome, que é um pronome. De música, eu coloquei locução adjetiva, mas eu vou tirar, porque a senhora falou. E clássica eu botei adjetivo. Ó, de música, tá certa, é um adjunto mesmo que você tem. De música é um adjunto, mas quando a gente fala em adjunto adnominal, de música será justamente porque é uma locução pra gente, viu? De música é uma locução adjetiva, tá certo. É uma locução adjetiva. Ok, muito obrigada, Maria. E clássica você pode sim classificar como apenas como adjetivo, como você bem disse. Foi isso mesmo que você tinha dito, que era um adjetivo? Eu escutei errado? Foi. Pronto, Foi. tá ok. Conseguiu entender agora? Fico feliz que eu percebi aí que já entendeu. Que não precisava caracterizar todas. Só quem fosse aí o seu artigo, seu adjetivo, locução adjetiva. Gente, tá ok. Eu tô percebendo que aqui só Maria. Os outros não fizeram, não. Como foi a situação? Iane, Isabelle, Jorge, Bia, Eduardo. Não fizeram? O que foi que houve aí? Não conseguiram compreender? Qual é o problema da vez? Eu não consegui fazer mesmo, professora. Sim, e tentou, Iane? Como foi a situação aí?
Professora, foi porque na verdade, eu tentei fazer. Eu ia até falar com a senhora no privado, porque que eu não estava entendendo, para a senhora me ajudar. Só que aí, no fim das contas, eu esqueci de ir atrás da senhora. Minha lista neste exato momento não está comigo. Igualmente. Ok. Agora eu pergunto a vocês, a lista de vocês, gente, se é a lista do estudante, não deveria estar com vocês, não? Por que essa lista não está em mãos? Porque eu estava na casa da minha avó. Aí eu deixei lá, porque eu já tinha levado para lá. Aí eu voltei pra Igualmente. casa. Com a voz do povo. Sei. Isabelle fala, aí tem o coro do igualmente. Pronto, tá bom. Povo falso, velho. Ó, presta atenção direitinho, porque depois, se precisarem, para recorrer, gente, a parte da lista, porque a gente precisa entender direitinho esse assunto. Lembra que eu falei que tem alguns assuntos que a gente precisa dar conta para as séries posteriores? Pois bem, esse assunto de adjunta de nominal a gente não pode esquecer. Então, Iane, ó, eu vou pegar o seu gancho aí para ver se você consegue entender agora aqui junto comigo. E tá me ouvindo direitinho, Iane? Sim, sim. Pronto. Aqui não tem problema se você errar, não, que a gente está aqui para construir juntas. Olha, aqui nessa frase, todas as frutas têm alguma vitamina. Quem é que você acha que seria o adjunto adnominal aí? E, professora? Ó, pense assim, bora só pensar junto, ó, Yane. Quem são os adjuntos adnominais? Não, é porque eu tô olhando pra frase em si. O que parece que se tirar não faz sentido. Que faz... Ó, mas embora assim, ó, antes de pensar nisso, se tirar o sentido, isso aí é ok. Quando a gente está vendo o predicativo do sujeito, adjunta de nominal, não podemos esquecer. Mas quando a gente fala de adjuntos adnominais, a gente precisa lembrar assim, ó, o artigo é adjunta de nominal. Então, se eu vejo o, a, os, uma, pronto, eu já sei que eu tenho ali uma adjunta de nominal. Se eu estou falando em um adjetivo, que é uma característica que eu dou para alguém, eu estou falando em um adjunta de nominal. Se eu falo de um pronome, adjunta de nominal. E se eu falo de um numeral, adjunta de nominal. Então, aqui nessa frase, todas as frutas têm alguma vitamina. Eu tenho, por exemplo, ó, todas. Todas vai ser o quê? Pronome. Se é pronome, é o quê? Uma adjunta de nominal. Depois eu tenho as. As é o quê? Artigo. Se é artigo, então é adjunta de nominal. Depois eu tenho aqui vitamina. Vitamina é um adjetivo, é uma caracterização que eu estou dando. Então, também é uma adjunta de nominal. Está conseguindo entender o meu raciocínio ou não, Iane? Conseguindo entender melhor a questão, já. Pronto. Aqui nós temos, ó, minha avó adora fazer casaquinhos de tricô. Por exemplo, minha é pronome. Minha é pronome. Se é pronome, então já sei que é o quê? Uma adjunta de nominal. Então, eu venho aqui para mim e coloco, ó, eu coloco a classe gramatical. Minha, já sei que é pronome, pronto. Vou aqui e faço a classificação. Avó, substantivo, então não preciso colocar. Adora fazer, verbo, não coloco. Casaquinhos, substantivos. Aí vem aqui, de tricô. Aí Maria Eduarda me disse que de tricô vai ser o quê, Maria? Oi? De tricô vai ser o quê para mim? Eu botei adjetivo, pro. Isso, agora pelo fato de serem duas palavras, ó, de... Locução adjetiva. Isso, aí... É porque eu não botei o de junto aqui, mas realmente é locução adjetiva. Ok, jovem. Tá vendo que a gente vai entendendo? Quando vamos fazendo assim, fica mais fácil para a gente conseguir compreender. E a questão que era útil, eu pedi para que vocês apresentassem aí, né? Fizessem essa representação por uma locução adjetiva. Justamente porque eu sei que nem todo mundo consegue ter essa percepção do que seria uma locução adjetiva. Aí nós temos minha confiança sem limites, pois tudo a perder. Minha confiança ilimitada. Por que ilimitada, Pro? Porque algo que é sem limite é algo que é ilimitada. Dentro desse contexto, então, eu só fiz o quê? Pegar a locução e transformar em um adjetivo. Nós temos aqui na letra A, sua atitude de herói salvou o garoto da enchente. Como é que poderia ficar? Eu botei seu heroísmo salvou o garoto da enchente. Seu heroísmo. Eu coloquei sua atitude heróica salvou o garoto da enchente.
Ok, essa resposta de Kate está correta. Por quê, Maria? Assim, ó, você não vai modificar a sua frase. Você vai modificar apenas a locução adjetiva. Quando nós temos aqui, ó, sua atitude de herói salvou o garoto da enchente. Só vou colocar de herói, que é aí a minha locução, e vou trocar apenas pelo termo sua atitude heróica. E aí a gente copia o resto da frase normal. Só aqui de herói que nós vamos mudar para heróica. Então, sua atitude heróica salvou o garoto da enchente. Entende quando nós tínhamos aqui, ó, sem limite. E aí nós transformamos em quem? Ilimitada. O mesmo ocorre aqui dentro desse contexto dessa frase. Por exemplo, aqui na letra B, o pagamento por mês foi suspenso. Como é que ficaria? Maria que responde. Ou você, tanto faz para mim. Ah, tá. O pagamento mensal foi suspenso. Ok, ó, por mês é uma locução adjetiva. Eu quero que vocês entendam, gente, que toda vez que nós falarmos em locução, nós estaremos falando em dois termos ou mais que equivalem por um. Percebam que quando Kate fala aqui, ó, por mês, ela trocou apenas por mensal e está correto. Por quê? Porque por mês é a mesma coisa de dizer mensal. Então, eu colocaria a frase normal, ó, o pagamento mensal foi suspenso. Tá ok? Alguém não está entendendo, gente, que gostaria de me perguntar? Pronto. Kate, estou gostando. Continua aí para gente. O trem da noite está atrasado. E aí, como ficaria? O trem noturno está atrasado. Ok. O trem noturno está atrasado. E aqui na letra D, o clima da serra faz bem à saúde. Eu não fiz esse, Pro, não consegui compreender, não. Da serra, tipo. Da serra. É o negócio, mas eu não consegui. O clima serrano. Só um pouquinho. Que eu já falei, você fala agora a letra E, F e G. Eu estava sentindo sua falta aqui, falei seu nome algumas vezes. Não sei se seu áudio estava ruim. Então, ó. Estava ruim? Ah, não estava conseguindo, né? Eu até estranhei, Agatha. Então, ó, o clima da serra faz bem à saúde. Então, o clima serrano faz bem à saúde. Só iríamos mudar. Você colocou diferente, Agatha? O que foi que você colocou aí que você havia pedido, mas eu já tinha respondido? Eu também coloquei. O clima serrano faz bem à saúde. Pronto. E aí, na letra E, como é que ficou? Eu coloquei. A entrada lateral está interditada para reparo. Ok, muito bem, jovem. Então, a gente aqui, assim como o nosso amigo, ok, se você conseguir entender que seria serrano aí, a gente ia mudar, na verdade, da serra por serrano. Ou seja, mudou a locução apenas pelo adjetivo. Eu acho que faltou só entender que seria serrano, porque você está conseguindo compreender bem essa troca aí. Então, como a Agatha disse aqui, a entrada do lado nós vamos trocar por lateral. Muito bem, viu, Agatha? Depois, na letra F, atos de ecologistas preservam a natureza. E aí, como ficou? Ecológicos. Ok. Então, Na D, eu consegui compreender que a locução era da serra, mas, tipo, eu não consegui achar uma palavra exata para ela. foi isso que eu pensei, Keish, que foi justamente isso, que você tinha entendido quem era a locução, só não conseguiu trocar por um adjetivo correto que fizesse a correspondência. Talvez pelo fato de ser uma expressão que não se ouça assim com tanta facilidade. Na G, o Sindicato dos Patrões ainda não se manifestou sobre a greve dos operários. E aí? O sindicato patronal? Muito bem, jovem. Patronal. Dos patrões, patronal. Eu tive que pesquisar, porque eu não sabia essa daí, não. Foi, é assim mesmo. É pesquisando que a gente vai aprendendo e vai alicerçando o nosso aprendizado. Foi Bia, sabe? Eu coloquei patronal, mas ali, em greve dos operários, eu coloquei greve operária. É isso que eu ia deixar depois, por final, para dizer que nessa alternativa a gente teria essas duas possibilidades. Ou você poderia trocar aqui patronal, ou você poderia trocar pela parte em si dos operários aí que você fez essa troca. Poderia ser um dos dois, Bia, viu? Tá correto, não tá errado não. Aproveita que o microfone está aberto e responde aí para a gente, H, como é que ficou? Tá.
Uma prova por bimestre é pouco para avaliar um aluno. Uma prova bimestral é pouco para avaliar um aluno. Ok, jovem. Eu já gosto de ouvir a voz dessa criatura, viu, gente? Porque transmite pra gente uma calma, não é? Olha, aqui Naí, não fiquem com ciúmes, viu, Gui? A gente nem pode falar isso, que o povo fica com ciúme. Não fiquem com ciúmes. Uma hora a senhora enjoa. Ah, não enjoo não, não enjoo não. Eu ia falar que era pura A verdade. senhora vai ver, a senhora vai ver. Ai, Comece a andar muito, a conversar muito. Ou a senhora pega ranço ou a senhora enjoa. pega o amor, ou a gente tem aquela história, a gente odeia, a gente ama. Como eu sei que eu não vou odiá-la, então vou amá-la, como eu já faço isso aí desde o 6º ano. Gente, quem sente ranço da parte Aquele jeitinho, não tem como, né, Yane? A gente sente Não ranço tem dessa como, é criatura, impossível. Não tem como, não, de jeito nenhum. Até hoje eu lembro uma vez que alguém pegou o material dela no 6º ano, que ela ficou, menina, assim, toda tristinha, né? Eu falei, ô, Bia, o que foi? Quando ela falou, né, da parte do material, eu disse, oh, meu Deus, que menina, viu? E ela toda na dela, toda quietinha. Sim, gente, aqui, ó, para a gente terminar essas duas aqui, para a gente não esquecer. O espetáculo de dança foi transferido para a próxima semana. E aí? O espetáculo dançante foi transferido para a próxima semana. Ela tá sabida. Aí a Agatha fala, eu sempre fui pro. Pronto. E aqui, na J, o tônico de cabelo está no armarinho do banheiro. O tônico capilar está no armário do banheiro. Entenderam que esse armarinho aqui é falando em relação ao tamanho do armário, né, gente? No sentido em si, que a gente pode dizer que seria diminutivo, né? E não armarinho no sentido físico da palavra. Eu sei que vocês entenderam, só para reforçar. Muito bem, ok. E aqui eu coloquei nessa mensagenzinha, porque alguns estão sem a lista, né, Isa? É assim, tá na casa da avó. A saudade aumenta diariamente, mas ainda precisamos de O distanciamento. mal é esse, né, professor? O mal é esse. Só um pouquinho. Olha, gente, foi muito bom finalizar com vocês essa lista. Amanhã é a nossa última aula, né? De acordo com Ô, meu pai, ó, fica até última aula. emocionada. Oh, Deus, não fica não. É a nossa, Isabelle tá comendo fone, é, gente? é a nossa última aula. Te perguntei, aqui, Kate, cala a no boca. sentido remoto, né? Porque depois vocês vão ter Ô, ainda. professora, mesmo as aulas acabando, a gente pode continuar fazendo algumas reuniões no Zoom? Não. Aí a gente vê depois, João. se Aí tem ia ser possibilidade. Não, ei, Aí tem entrava nada a ver quem com isso. quisesse. Não, mas Nada a aí ver entrava com quem isso. quisesse. Gente, Já tá chega, encerrando sério, aqui. não, Eu já tô dando sério, tchau a sério. vocês, que o Zoom já vai me desligar, viu? Tchau, Beijo. tchau. Entrava quem Beijo. quisesse amanhã. na aula Graças Zoom. a Deus.